Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Fábio, da Igreja Evangélica Congregacional do bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez no culto online, uma live, aqui de nossa igreja, a compartilhar alguma meditação da parte do Senhor e estar juntos aí nessa oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Estou vendo aqui alguns irmãos entrando, alguns irmãos que eu não consigo ver. Estou vendo aqui a Marilda está entrando, irmão Delmi, Samuel, sejam bem-vindos. A Jaqueline, a Juliette está com a gente também, nosso diácono Cristiano. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, viu? A paz do Senhor, Juliette, a paz do Senhor, lá do sul. Como é que tá Malaquias? Que bom. Bom saber que vocês estão bem, né? Estão bem aí, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Que ótimo. Quando o povo está chegando, a gente vai aí na periferia, né, da nossa transmissão. E é muito bom ter você aqui com a gente, mais uma vez, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Nós vamos, portanto, orar. Vamos pedir a bênção de Deus a esse momento que vamos ter aqui. Sem a bênção de Deus não podemos muito, não é? Aliás, não podemos nada. Sem o Senhor não podemos nada. Dependemos de Deus. Manda um abraço para Malaquias, Juliette. Um abração aí para ele, tá bom? Que bom que você está aí. Vamos orar então. Nosso Pai, nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos reunidos aqui em Teu nome para meditar na Tua palavra, para aprender de Ti e juntos desenvolver a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual, aumentar a nossa fé, conhecimento da Tua palavra. Eu Te louvo por esse dia, Te louvo pelas coisas que o Senhor permitiu que estivéssemos envolvidos. Ó Deus, que Tu continue a sustentar cada irmão, cada irmã que está aqui, cada lar aqui representado, que o Senhor venha operar grandemente e fazer nova todas as coisas. Nós Te agradecemos esse Teu cuidado com a nossa vida, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Pai do Senhor, boa noite. Deixa eu ver quem foi que deu boa noite aí. Opa, Jaqueline. Muito bem, hoje estivemos aqui acompanhando aqui, o momento fúnebre da dona Magali, a mãe da nossa irmã Suzana Guerra, que foi sepultada hoje aqui em São Gonçalo. Nós viemos aqui prestar nossa condolência à família, acompanhar um pouquinho e trazer o abraço de nossa igreja aos familiares. E pedimos ainda que os irmãos continuem orando pela nossa irmã Suzana, não é? Para que Deus conforte seu coração, bem como de toda a sua parentela, de toda a sua família, tá bom? Estou vendo o Jaime aqui entrando com a gente, Jane, Deus abençoe a vida de vocês grandemente, viu? Grandemente. A irmã Eucineia. Cineia, eu preciso saber aonde amanhã estará a nossa irmã Orzelina. Amanhã à tardezinha, a gente pretende levar a ceia para ela. Então depois você fala para mim lá no WhatsApp onde a gente encontra a irmã Orzelina amanhã, viu, Cineia? Te agradece aí o carinho de todos vocês. Muito bem, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 22 e 23. É um texto conhecido que diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Na verdade, é todo o capítulo 15, mas nós vamos nos ater a esses dois versículos do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, que diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra?
eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Lemos aqui, mais uma vez estamos citando, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 22 e 23. São os versículos que lemos aqui. Que Jesus nos abençoe com a sua palavra, grande e poderosamente. O que está acontecendo aqui nesse capítulo de número 15? O que acontece aqui, irmãos, é que Deus mandou Samuel era o sacerdote, falar com Saul, ele que estava próximo de ser ungido rei de Israel. Falar com Saul era uma prova, né? Então, qual era a fala de Deus para Saul? A fala de Deus para Saul através de Samuel era para que Samuel dissesse a Saul que desse a ele uma missão, deu a ele uma missão. A missão era castigar os amalequitas, exterminar. Que é isso, pastor? Que palavra dura é essa? É verdade, exterminar. E o que nós temos aqui? Porque os amalequitas, quando o povo de Israel saiu do Egito, no meio do deserto, os amalequitas eles se opuseram a Israel. Então Deus, que tudo vê, que tudo sabe, tinha aquela afronta a ele, ao povo dele, e aguardando uma hora de tratar com os amalequitas. Olha quantos anos passaram, hein? Quantos anos se passaram. E Deus resolveu castigar, exterminando os amalequitas. Deus resolveu isso. Ah, pastor, isso é injusto e tal. Não, você acha que Deus é injusto? Deus manda quem pode e obedece quem tem juízo, gente. Então, a ordem de Deus para execução via Saul era castigar os amalequitas. E a ordem ela era clara. Veja no versículo 3, vai pois agora, então, não é espera não, aguarda não, vai pois agora, verso 3, e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhes poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Uma ordem difícil de ser executada. Uma ordem difícil a ser executada. Geralmente as ordens de Deus, a palavra de Deus, quando vem para nós, elas não são fáceis de serem cumpridas. Não são fáceis. E isso esbarra na nossa dificuldade, esbarra na nossa vontade, esbarra em muitas coisas para que a gente não execute o que Deus mandou a gente executar. A ordem era difícil, mas aquela ordem ela era um ato que precedia a unção de Saul para o trono de Israel. Então, Deus havia dado uma ordem e Saul tinha que executar. E Saul, versículo 4, convocou o povo, contou em Telaim 200.000 homens, 10.000 homens de Judá, 210.000 homens para irem contra os amalequitas. Deus acaba com tudo. Ordem dada. E ele entendeu a ordem. E ele ouviu a ordem. A ordem era detalhada.
Verso 3, vai, pois agora, e Saul foi, pois agora. Então ele foi obedecendo. Fere totalmente tudo que tiver e nada lhes poupes, aí já é outro problema. Aí já é outro problema. Um outro problema. Eu queria pensar com você, não há substitutos para a obediência. Não há substitutos para a obediência ao Senhor Deus. Não há. Não há. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, eu não consigo. Se Deus mandou você obedecer, se Deus mandou você fazer, se Deus mandou você ir, se Deus mandou você ficar, se Deus mandou, é porque você tem todas as condições de executar o que Ele manda. Ele não vai mandar a gente fazer uma coisa sem que a gente não consiga fazer. Se Ele mandou, é porque é possível fazer. Quando a gente entra no caminho de ir obedecendo, Ele vai dando a nós a condição da gente executar a sua ordem. Não há substitutos para a obediência a Deus. Não há. Só que Saul achou que havia uma maneira de chegar para cá, chegar para lá e tal, vamos lá, vamos assim mais ou menos, vamos tentando, vamos ali e tal, vamos que vamos, 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 fazendo o que dá para fazer. Deus mandou, mas as coisas não são assim. E aí, vê comigo o que há aqui no versículo de número 7. Então feriu Saul os amalequitas. Opa, então resolveu o problema. Não. Deus, a ordem era cara, vai pois agora, e ele foi naquela hora que Deus mandou. Segunda, destrói totalmente, nada lhes poupes, aí que tem um probleminha. Deus é um Deus criterioso. Então feriu, verso 7, Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar ao sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag. Agag era rei dos amalequitas. Não era para destruir totalmente, por que tirou o homem de lá vivo? Porém, todo o povo destruiu a fio de espada. Todo o povo destruiu a fio de espada, tudo o restante. Verso 9, e Saul e o povo pouparam Agag. Olha aí a listinha da desobediência. Pouparam Agag, rei dos amalequitas, o melhor das ovelhas e dos bois, isso está no versículo 9, os animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Então, Deus dá uma ordem, o querer de Deus era uma coisa, eles pegaram a ordem de Deus, executaram parte da ordem de Deus, e aí a Bíblia explica que tanto Saul quanto o povo, Saul e o povo, não quiseram destruir totalmente. Fizeram uma meia-sola naquilo que era para fazer tudo. E aí, versículo 10, a gente descobre que Deus fala com o profeta. O sacerdote está em outro lugar. Aí Deus vai lá falar com Samuel, que tinha dado a ordem para Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ué, pastor, mas Saul não foi na hora que Deus mandou? Saul foi na hora que Deus mandou. Saul não foi para os amalequitas? Saul foi com o povo, 210 mil homens, para enfrentar os amalequitas. Beleza. Mas não era para destruir tudo? Era para destruir tudo. Não, mas ele só deixou o rei e o melhor das ovelhas, dos bois, que não quiseram destruir totalmente. Só isso, pastor, só isso. Só isso. Ordem não toda executada aos olhos de Deus é diferente do que aos nossos olhos.
Olha o que Deus diz com respeito àquilo que aconteceu na meia obediência de Saul. O Senhor diz para Samuel: me arrependo de ter constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Para Deus, meias palavras cumpridas não é a palavra cumprida. Para Deus, isso é interessante, né? A gente tenta dar um jeitinho, né? A gente tenta dar uma arrumada, a gente tenta dar uma, sabe, uma maquiada, entendeu? Saul era escorregadio, Saul era sutil, não tinha um coração reto, por isso que não obedeceu a palavra de Deus. Mas pastor, ele obedeceu parte, não obedeceu tudo. Mas Deus não entendeu isso. Deus entendeu que ele não obedeceu nada. Porque ou é obediência ou não é obediência. Não existe substitutos para a obediência a Deus, nem a meia obediência. É o que Deus está dizendo aqui. Ou o que Deus diz não vale. O que vale é o que a gente acha. Se o que vale é o que a gente acha, então vai valer o que Saul achava, pois ele não quis destruir totalmente. Ele e o povo não quiseram destruir totalmente. Então, se você acha que dá para a gente dar um jeitinho, nós que estamos pensando desta maneira, estamos nos associando a Saul. E se associar a Saul é se associar a ser desobediente. É assim que Deus entende. Não me interessa o que eu entendo, não me interessa o que você entende, o que interessa é o que Deus entende, o que Deus diz. A verdade não é cada um tem a sua, a verdade absoluta é aquela que vem de Deus. E a que vem de Deus está escrita. Está escrito aqui. E o que está escrito é: portanto, versículo 11, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, embora tendo executado algumas das palavras. Mas Deus não entende assim. Deus não entende assim. E quando isso acontece, algumas coisas, outras acontecem. Porque a gente acha que existem substitutos para a obediência ao Senhor. A gente acha. Então, vê como é que esse negócio é pegajoso, é escorregadio. Veja aí como é que é. Olha o que diz o versículo de número 11, na continuação da leitura. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Fez a liderança espiritual sofrer. Se contristou, ficou buscando a Deus a noite toda. Isso aí, por um lado é bom, né? Mas se contristou, preocupou, pesou a liderança espiritual. Pesou. Versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. Levantou cedo. Não dormiu. Então levantou cedo para procurar, para conversar, para ver o que estava acontecendo. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha como é que Saul, que não executou as palavras do Senhor, está recebendo Samuel, que é o transmissor da palavra do Senhor. Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Tem aquela fala religiosa, tem aquela fala, sabe, aquela fala adocicada, aquela fala bajuladora, aqueles jargões, porque quando não há verdade, o que fica são jargões. E olha o jargão que Saul usa perante Samuel. Bendito seja tu do Senhor. Olha, parece crente, não parece crente esse negócio? Bendito sejas tu do Senhor. E aí ele mente. E quando Deus disse para Samuel que Saul não havia executado as palavras do Senhor, Saul disse para Samuel que ele, Saul, havia executado as palavras do Senhor. Mentiroso. Mentiroso.
Então, quando não se obedece, não tem substitutos, não tem jargões, não estou buscando ao Senhor, não tem essas coisas, não tem, e não é por aí. Então disse Samuel, aí Samuel vai puxar, vai pegar as provas. Que balido, pois, de ovelhas é este que está aí nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Tipo, Deus não mandou matar com tudo, acabar com tudo? Que som é esse? Que balido é esse das ovelhas? Que está acontecendo aí? Que mugido dos bois são esses que estão acontecendo aí? Aí Saul responde: de Meleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha as mentiras aqui. A primeira mentira, a primeira é dizer que executou a palavra do Senhor, enquanto Deus falou que não executou. Falou para Samuel. Então, mentiu. Segundo, veio com bajulação. Bendito sejas tu do Senhor. Bajulando Samuel. Né? Como se Samuel fosse ser enganado por essa desobediência dele. Mas Deus já havia falado com Samuel. Então, cuidado aí, hein? Cuidado. Não brinca com Deus e nem come de Deus, não. Cuidado com isso. Deus fala. Então, é a segunda coisa. A terceira coisa é tentar se livrar da culpa. Ele diz aqui, de Meleque os trouxeram. Os trouxeram quem, ó cara pálida? O versículo de número 15 diz: porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor. O povo poupou. Olha o que diz o versículo 9. E Saul e o povo pouparam. Não foi o povo que poupou sozinho. Saul estava macumunado com o povo. E Saul, ao dizer que foi o povo, está dizendo o seguinte: não. Entendeu? O povo, né? 210 mil homens e tal, eu sozinho ali, então o povo quis, aí eu. Mentira. Tentou se justificar de novo. Cara de pau, né? Cara de pau. Foi o povo que fez isso. Outra coisa, Saul, ele achou que existia coisas para substituir a obediência ao Senhor. E já falamos aqui, né, que não há substitutos para a obediência ao Senhor. Olha aqui que diz o versículo, a justificativa de não ter matado os animais que Deus mandou matar. De Meleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Então ele pegou a desobediência e pegou o produto dessa desobediência para poder apresentar a Deus um sacrifício. Deus pediu isso. Deus mandou fazer isso. Ele quis fazer da maneira dele. Amados, na nossa relação com Deus não existe a nossa maneira. Não existe isso. Ou obedecemos a Deus, ou não obedecemos. Quando não obedecemos, a gente mente. Quando não obedecemos, a gente esconde. Quando não obedecemos, a gente justifica-se. Não, isso aqui é para hora, sabe? É para sacrifício e tal. Eu preguei um dia desse aqui, num outro estudo sobre Zacarias, eu falei do povo que procurou os sacerdotes e os profetas, perguntando se era para continuar a jejuar. Aí o Senhor falou assim: vocês estão jejuando há 70 anos para vocês mesmos. Vocês estão fazendo sacrifícios em substituição a não obedecer a minha palavra. Então tem muito crente aí jejuando, orando, em campanhas, tentando dar a volta em Deus, fazendo igual Saul, dar a volta em Deus, para justificar sua desobediência.
Deus não se deixa vencer, Deus não se deixa enganar pelas nossas orações quando tem a base a desobediência. Quando os nossos sacrifícios vão com base na desobediência. Deus não se deixa enganar. Saul tentou engrambelar Samuel, mas Samuel já estava avisado. Saul tentou engrambelar Deus, mas a Deus ninguém engrambela, ninguém enrola Deus. Ninguém enrola Deus. Aí no verso 16, então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse nessa noite. Respondeu Saul: fala. Tem pressa, né? Quem está no erro tem pressa, quer logo resolver tudo do seu jeito. Fala logo, conta logo. Não consegue esperar. Aí o versículo 17 ao versículo 18, 19, vai falar do chamado dele. E eu queria ler aqui. Porventura, verso 17, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Continua ainda na teimosia da mentira e da desobediência. Pelo contrário, disse Saul, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, o destruí totalmente. Mas o povo, olha de novo ele insistindo com a justificativa, jogando a culpa sobre o povo, tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor e designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Teu Deus, não é o Deus dele não, né? 2 vezes ele fala teu Deus para Samuel. 2 vezes. Versículo 22, aí Samuel dá toda a explicação para Saul. E aí dá a explicação para nós. Primeiro, que não há substitutos para a obediência ao Senhor. Segundo, ficamos enrolados quando a gente desobedece. A gente tenta justificar, escorregar para lá, escorregar para lá, revelando o nosso caráter, revelando o nosso coração que não é reto. Revelando que nós somos umas criaturas. Nós somos assim umas pestes. Para tentar dar a volta, engrambelar, maquiar, fazer de conta, empurrar para lá, empurrar para cá, para se safar. Mas não dá para se safar perante a verdade. Não dá. Aí Samuel agora vai explicar para Saul. Verso 22. Porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que lhe obedeça a sua palavra? Está claro que você, Saul, não obedeceu a palavra de Deus e tentou substituir. Tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos do que se lhe obedeça a palavra dele? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender à palavra melhor do que gordura de carneiros. Obedecer é melhor, atender é melhor. Obedecer e atender são coisas que Deus vê como coisas melhores, e é o que Ele espera de mim e de você. Obediência ao que Ele nos manda fazer. Só que Saul foi encontrado na desobediência e tentou se enrolar. Aí Samuel ainda explica outra coisa. Eu quero chamar sua atenção para isso. O que é então a desobediência? Veja, recapitulando só um pouquinho aqui. Ou obedecemos a Deus ou não obedecemos. Não existe um meio termo aí. Ou é ou não é. Nesse caso, o Senhor não negocia, não aceita. E quem diz isso é o próprio Senhor no versículo de número 11. Porventura deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, ainda que Saul tentasse
executar e cumprir algumas, mas não eram todas. Deus exige de nós que obedeçamos a Ele totalmente, 100%, e não 99%. E pastor, é difícil, né? Só que quando Ele te manda fazer uma coisa, Ele te dá as condições de você executar o que Ele te manda. Ele não vai pedir uma coisa para você que você não seja capaz ou não tenha as condições de executar. O negócio é que a gente quer fazer da nossa maneira, né? Do nosso jeitinho, né? Aí, quando somos pegos no engano, no engodo, no mais ou menos, a gente tenta se safar, mas não é assim nas questões espirituais, não são assim. E Samuel continua explicando. Por quê? Porque esse porquê aqui é explicativo. Porque a rebelião, rebelião? Que mano é rebelião, pastor? Só porque não obedeci, eu sou considerado rebelde? É assim que Deus vê. Porque a rebelião, quem não obedece a Deus, é rebelde. E o que é rebelde? A Bíblia explica, é como pecado de feitiçaria. Quem não obedece à voz de Deus é um feiticeiro espiritualmente falando. A Bíblia diz isso está no versículo 23. E outra coisa, a obstinação. O que é obstinação? Obstinação é o endurecimento, a teimosia, a resistência em obedecer. Veja, o texto diz no versículo 9 que eles não quiseram destruir totalmente. Não quiseram, é porque o coração deles estava obstinado a não obedecer. Queriam fazer da maneira deles e não da maneira que Deus havia dito. E aí a Bíblia diz, a obstinação, a dureza de coração, a teimosia é como a idolatria. Meu Deus. Por um lado, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Por outro lado, dentro da desobediência, hein? A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Coisas abomináveis. Então, quando Deus mandar você fazer uma coisa e você ficar enrolando Deus, achando que está enrolando Deus, quando você fica aí empurrando com a barriga, quando você fica aí tentando arrumar justificativas, isso aí é porque existe no seu coração desobediência. E existe mais alguma coisa que a Bíblia explica. Está dizendo que você é rebelde. Está dizendo que você tem coração duro para seguir a Deus. Que você é teimoso. E a rebeldia, a Bíblia explica, que é como pecado de feitiçaria. Você se transforma num feiticeiro. E a obstinação é idolatria e culto a ídolos do lar. Meu Deus. Do lar. E aí Samuel explica, no versículo 23 ainda, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. A desobediência é uma rejeição à palavra do Senhor. Rejeitar a palavra do Senhor é rejeitar o Senhor. Viu o problema? Rejeitar a palavra do Senhor é rejeitar o Senhor da palavra. Você está rejeitando a palavra? Você está fugindo, está dando o seu jeito? Você está rejeitando Deus. Está ficando como feiticeiro e como idólatra. É isso que você quer para a tua vida? Às vezes a gente passa por algumas lutas na vida, umas são provas da vida, né? Deus falou, no mundo tereis aflições. Mas aqui está dizendo que existem outras lutas que nós arrumamos porque nós desobedecemos a Deus e a sua palavra. E quando rejeitamos a Deus e a sua palavra, a Bíblia diz que Deus nos rejeita. Pastor, Deus não rejeita ninguém não, pastor. Aqui, ó. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então Deus já também rejeita. Deus também rejeita. Quer rejeitar a Deus? Entra no caminho da desobediência.
Executa parte da palavra. Não, eu não consigo, eu não vou, não quero, não precisa tanto assim, né? Precisa tanto assim, 100%, né? 70% já passa na média, né? A média não é 7, a média não é 70. Então já passou, né, pastor? Não, Deus exige obediência total. Ah, pastor, é impossível. É impossível. É impossível. Então você está dizendo que o Deus que dá ordem, o Deus que fala com você, o Deus que espera de você, ele está vendo que você não vai fazer. Aí te manda fazer sabendo que você não vai fazer, porque com respeito a você, é difícil você fazer, cumprir isso aí. Está dizendo que Deus então está errado, que Deus enganou. Não. A responsabilidade é de cada um de nós. Deus espera que nós cumpramos a sua palavra. Amados, não há substitutos para a obediência. Não há. Não há substitutos. O diabo que tenta nos enganar diz que há substitutos para a obediência. Não, vamos orar ao Senhor, está tudo resolvido, vamos jejuar. Não sou contra a oração e nem contra o jejum não, gente. Não é isso que eu estou dizendo não. Agora, jejuar, orar, fazer campanha, subir monte, fazer o que for, em substituição à obediência, não vai funcionar. Não vai funcionar. O que vai acontecer, como aconteceu com os contemporâneos de Zacarias, estavam cansados de substituir com jejum e oração a obediência. E aí eles tiveram que perguntar, até quando a gente vai continuar aqui gemendo, orando, jejuando? E até quando? Porque estava pesado, né? Estava pesado. A desobediência pesa. Ainda que tentamos maquiá-la de espiritualidade. Uma espiritualidade da desobediência é rebelião, é dureza de coração. Então, meu querido, se Deus falou contigo, se Deus te mandou fazer, execute. Execute. Geralmente o que Deus manda a gente fazer não é fácil. Implica em renúncia, implica em abdicar de algumas coisas, implica em a gente pegar esse reizinho nosso chamado eu e colocar ele no lugar de súditos. Porque rei é só o Senhor Jesus. Obedecer a Deus e a sua palavra é o que Deus espera de cada um de nós. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Tem muita gente aí sacrificando, né? Achando que está agradando a Deus, né? Você conhece um monte de gente assim, que está sacrificando, achando que está agradando a Deus. Deixa eu dizer para você, não estão agradando a Deus. Não estão agradando a Deus. Obedecer é melhor. Diz Samuel. Para Saul, diz a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Não há substitutos para a obediência ao Senhor. Obedecer é para o qual o Senhor nos chamou. Ficamos assim combinados, hein? Deus abençoe. Convocamos mais uma vez os membros da igreja para o domingo, 9 da manhã. Teremos uma reunião de membros às 9 da manhã. Será importante você, membro da igreja, ir. Nós temos que organizar a casa, né? Um ano de pandemia, não tivemos reuniões precisamos tomar algumas decisões e precisamos tomar essas decisões juntamente com a igreja. Então, eu espero você lá no domingo, 9 da manhã, tá bom? Para a gente poder pensar. Venha participar. Deus abençoe, uma noite descansada. Juliette, Gilson, Jaime, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Regina, Deus abençoe, Kátia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Minha sogra Jandira, Deus abençoe também. César, fica firme. É isso aí, gente. A paz do Senhor. Deus abençoe.